Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal de assuntos sobre laboratório. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar sobre a ética voltada para o laboratório de citopatologia. Lá nos vídeos sobre os profissionais da área do laboratório, eu falei sobre ética no sentido pessoal, como nós, de forma pessoal, vamos agir de maneira ética. E agora, como é que essa ética se aplica ao laboratório de citopatologia? Tem algumas coisas que a gente faz e a gente tem que ter alguns cuidados para não acabar sendo antiético no nosso dia a dia, no desenvolvimento do nosso trabalho. Beleza? Antes da gente começar, é só lembrar de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, põe o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, eu boto muita foto de casos clínicos, né? Toda terça-feira eu exponho lá os casos clínicos, né? Boto um caso clínico para o pessoal dar uma olhada, na sexta-feira eu vou lá e dou a resposta. De onde eu tiro esses casos clínicos? Óbvio, das lâminas que eu vejo. Né? Se eu encontrei algum colega que tem uma lâmina legal, né, um caso maneiro, eu peço para ele a permissão, né? Eu já fiz isso. E aí eu coloco lá, né? Fulano de tal foi quem me cedeu essas imagens, né? Para saber que eu estou respeitando os direitos lá da imagem do cara, né? Desse colega. Mas, por que a gente pode fazer isso? Porque, cara, como é que a gente vai poder dizer que aquelas células são de uma pessoa específica? É impossível você dizer isso. Mas o que está fazendo? Eu é que pergunto, esse balde aqui é meu. Não, senhor, este balde é Não, meu. mas desculpa, eu disse que era meu. Ah, sim, esse é seu. Claro. A não ser que você faça lá os testes moleculares, ou que se você vá olhar lâmina por lâmina até achar exatamente aquele quadro para você saber de quem é. Então, ninguém vai perder esse tempo. A gente também usa isso para fins didáticos, então a gente não está expondo ninguém, né? Então, a gente pode utilizar essas imagens. Mas, alguns cuidados a gente precisa tomar. Por exemplo, nunca expor a paciente, né? Expor a pessoa que é dona daquelas células ali, né? Então, a gente coloca lá, paciente de tantos anos sem histórico, paciente de tantos anos usuário de DIU, paciente de tantos anos sentindo dores no ato sexual. Cara, isso é uma coisa muito genérica que pode acontecer com milhões de mulheres, né? Então, você não está especificando ninguém, você não está expondo ninguém. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, você quer tirar lá as imagens para usar, para fazer um trabalho, para fazer um e-book, ou seja lá o que for, beleza, nunca exponha paciente. Eu tiro fotos de lâminas e boto às vezes lá. A parte com as iniciais da paciente a gente corta ou então passa ali um pincelzinho, né, para não aparecer as iniciais da paciente. O máximo de descrição possível. A gente precisa respeitar isso, né? A gente não pode desrespeitar a confidencialidade dos nossos exames. Então, laudo, a gente não bota o nome da paciente. A gente pode pegar um modelo de laudo para colocar? Beleza. Nome da paciente, apagado. Se tem nome da mãe, apaga. Né? Tudo isso a gente tira. Então, confidencialidade é uma das coisas que a gente precisa prezar no laboratório de citopatologia. Tá? Então, você sabe o nome da paciente, você sabe o número do protocolo lá daquela paciente, mas é só. Aquilo fica dentro do laboratório e o nome da paciente só sai para voltar para o ginecologista, né, para a clínica, para o hospital, para o consultório. A gente não libera, a gente não fala de nome da paciente. Outra coisa, algumas coisas a gente evita, né, de colocar no laudo, como por exemplo a presença de espermatozoides. É antiético, isso não é dado para a gente colocar. Eu falei num vídeo anterior sobre situações delicadas. Se você precisa reportar para alguém por conta de uma situação complicada, você não bota isso no laudo. Você chega até o estabelecimento que você presta o serviço e explica para o responsável que precisa ouvir,
né, para que ele tome as atitudes necessárias. Tá? Então a gente não libera isso no laudo também não. Existem algumas questões que são mais conflitantes e você precisa entender como você vai agir nessa situação. Eu, um tempo atrás, conversando com um professor, uns anos atrás, conversando com o meu professor, ele estava me explicando que ele prestava serviço para um determinado local e que era um local onde tinha muita gente com grana, né? Era um bairro que tinha muita gente com grana. E aí ele liberou para uma paciente que ela estava com Gardnerella. E a médica virou para ele e falou assim, olha, tira isso e coloca que ela tem cocos, porque minhas pacientes não vão aceitar que elas têm Gardnerella. Cara, se for assim, então é mais fácil a gente perguntar logo pro médico ou pra médica, né? O que eles querem que a gente bote no laudo, porque aí ele vai dar pra gente, a gente simplesmente bota lá no laudo e libera, não tem problema. Pô, isso não tem sentido. Se a paciente está com Gardnerella, beleza, pode ser que o tratamento para Gardnerella seja o mesmo tipo de antibiótico que tomaria para tratamento de cocos. Tá, mas não é a questão do tratamento. Pô, como essa pessoa adquire essa Gardnerella? E como é que ela vai saber se precaver se ela não sabe nem o que ela tem, né? Então a gente precisa entender que o que foi visto tem que ser liberado. Claro que dentro dos limites possíveis da ética, como eu falei, espermatozoide, por exemplo, é o tipo de coisa que a gente não libera, tá? Mas Gardnerella, cândida, lesão, né? Tudo isso a gente libera. A gente viu e a gente libera. O laudo, uma vez também, eu ouvi uma história bem interessante. Senta que lá vem a história. Uma vez um cara perguntou assim, pô, não tem como você... Perguntou para um colega, né? Não tem como você liberar uns laudos diferentes, não? Pô, seu laudo vem sempre parecido, né? Muito parecido. Ele falou, tá, tem como liberar diferente sim. É só você mandar para mim uns casos que sejam diferentes. Pô, se você viu Gardnerella, você vai colocar o quê? Como é que você chama esse ato do direito? É despacho, mas fala diferente. Na cumba! Como é que você vai escrever de 15 maneiras diferentes que a pessoa tem Gardnerella? Cara, é Gardnerella, né? Desvio de flora sugestivo para vaginose bacteriana, né? Bacilos supracitoplasmáticos consistentes com Gardnerella vaginalis. Sei lá, mas de quantas formas diferentes a gente escreve isso? A gente consegue escrever isso? Cândida, lesão. Cara, a gente tem uma maneira específica, tem uma nomenclatura específica para isso. HCIL. Ponto. Acabou. Não tem mais o que você falar. É uma lesão de alto grau. Né? Não tem como você escrever isso de 200 maneiras diferentes. Então a gente tem que respeitar o que está lá na nomenclatura. Então como é que está na nomenclatura para você liberar Cândida? Né? Organismos fúngicos consistentes ou compatíveis com o Cândida SP. Então você vai lá e vai deixar aquilo lá. Né? A pessoa precisa saber o que tem, que a paciente tem. Né? Então a gente precisa respeitar a nossa nomenclatura. Uma maneira também de nós trabalharmos com ética. Pessoal, lembrando só do like no vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e possa alcançar mais pessoas, tudo bem? Deixa aqui nos seus comentários como é que você lida com essa questão ética. Você já teve algum conflito ético no laboratório onde você trabalha? Né, para a gente conhecer um pouquinho melhor, beleza? Uma outra coisa que a gente precisa entender, como é que nós nos relacionamos com os nossos pacientes? Né? O laboratório tem algum contato? Porque às vezes tem pacientes que levam o preventivo ao laboratório. E quando isso acontece, como é que você se relaciona com esse paciente? Tem lugares que lidam, sei lá, como se estivesse lidando com pedra. Né? Pega e bota assim de qualquer jeito. Eu já tive a experiência, no início da minha carreira, eu já tive a experiência. E a pessoa que viveu isso comigo, que viu isso, vai ter a possibilidade de botar aqui, confirmando o que eu estou falando aqui nos comentários. Já viu, né? Eu recebia a lista, né, de pacientes num papel rasgado. Um
um papel rasgado. Pegava-se uma folha de papel qualquer, tipo um papel de pão, sei lá, um papel estranho, não era nem pautado, não, era um papel normal, sem pauta, sem nada, rasgado assim, com os nomes escritos, xerocado, quase não dava para ler. Cara, você acha que é assim que você lida? Você gostaria que lidassem com um exame importante que você está fazendo dessa maneira? Então, a gente precisa entender que a gente está lidando com mães, filhas, esposas, né? E aí a gente tem que entender que tem além da própria paciente, tem pessoas por trás dessa paciente que estão aflitas querendo saber o que está acontecendo, né? Preocupadas ali querendo saber o que está acontecendo. Então a gente tem que lidar com as pacientes, né, da maneira correta. Como é que a gente lida com os clientes? Né? Agora estou falando dos nossos parceiros, as clínicas, hospitais, laboratórios, né, consultórios. Como é que a gente lida com esses nossos parceiros? Eu posso virar para um parceiro meu e falar assim, poxa, toda segunda-feira eu vou passar aí. E aí, segunda-feira eu acordei meio com preguiça, falei, sabe uma coisa? Deixa pra lá, segunda-feira que vem eu passo lá e pego. Pô, tem gente esperando, cara. Essas pacientes vão voltar para fazer a revisão, né? E tem um período para essa revisão acontecer. Às vezes são 15 dias, 10 dias, enfim, né? Mas tem um período para isso acontecer. Poxa, e aí você simplesmente deixa para lá. Tem gente que pega uma quantidade tão grande de material para analisar que não dá conta, né? E a gente não pode fazer isso. Tem lugares que levam mais de 30 dias para entregar, né? A gente tem essa dificuldade no SUS também, mas laboratórios particulares que levam mais de 30 dias. Né? Eu já vi casos de relatos, na verdade, de laboratório que estava levando mais de 30 dias, quase 60 dias para liberar um negócio que, poxa, você faz tão rapidinho, 5 minutinhos no microscópio, no máximo você resolveu aquele caso e liberou, né? Então a gente precisa entender que nós estamos tratando de vidas, não é uma lâmina de vidro só, né? Por trás daquela lâmina de vidro tem uma vida que está esperando saber se ela de fato tem uma lesão ou se está tudo bem, né? Falei para vocês em relação à menina do concurso, né? A gente não quer prejudicar, mas também não dá para virar e falar assim, não, negativo para tudo, tá tudo tranquilo, ela tá ali sem nada. Não posso fazer isso. Ela tinha uma lesão de baixo grau, eu tentei amenizar um pouquinho, mas a gente não pode também ir muito além, porque a ética não me permite, né, a bioética ela não vai me permitir liberar um laudo que é um laudo falso, um laudo errado, um laudo que eu não poderia liberar. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado com os nossos parceiros e com as pacientes que nós estamos atendendo. Elas merecem, essas pessoas merecem a melhor qualidade que nós pudermos dar, a melhor qualidade possível para essas pacientes. Tá? Divulgação dos nossos resultados. Como é que você divulga o seu resultado? Você divulga o seu resultado de qualquer maneira? Eu faço no Word, faço lá os meus laudos. Depois eu transformo eles em PDF e libero. Né? E vem tudo organizadinho. Eu até coloquei eu até vou colocar no Instagram, né? Eu estou fazendo ali uma postagem para colocar lá falando sobre isso. Teve uma pessoa que recebeu o meu laudo e falou assim, poxa, seu laudo é muito bom, bem explicadinho, né? Bem fácil de entender e tal. Eu trabalho com alguns outros parceiros que não são assim e tudo mais. Por quê? Porque na minha concepção, o Bruno, eu penso o seguinte, todo mundo tem que ser capaz de entender o que eu coloquei naquele laudo. Eles podem não entender o significado do que está lá, mas eles precisam entender o que tem lá. Então, poxa, o local de coleta. O local de coleta é qual? Tal. Né? Epitélios representados. As células epiteliais são quais? As células não epiteliais são quais? A microbiologia é qual? Qual é a conclusão? Negativo para malignidade. Beleza, mas tem um inflamatório aqui para cândida. Né? Ele não está maligno, mas tem ali atipias de significado indeterminado, mas possivelmente não neoplásico. Deram asquias, eu não boto asquias. Eu boto tudinho. Atipia de significado indeterminado nas células escamosas, né, e tal, aquela coisa toda. Aí, entre parênteses, asquias. Então, a pessoa está vendo asquias, ela talvez ignore aquilo, mas ela está lendo o que está ali dizendo a respeito da conclusão do laudo dela.
Então ela vai olhar para aquilo ali, já vai entender o que está acontecendo e vai se consultar com o médico para entender melhor qual vai ser a conduta, que isso regride, no caso da lesão de baixo grau, né, do isquias, isso regride, vai voltar 6 meses depois e tal. Então a gente precisa oferecer um melhor conforto, inclusive o conforto emocional e psicológico. Então quando você coloca um laudo bem descrito, que a pessoa consegue entender, né, você está amenizando a situação, ela não vai ficar naquela tensão achando que pode ser um problema, né? Então você vai lá e dá uma ajustada no laudo para que ele seja bem fácil de entender. Então, essa maneira da gente agir com os nossos pacientes, caso o seu laboratório receba paciente, né, a paciente leve o potinho para você com a lâmina, né, a gente tem que saber tratar de forma ética. Com os nossos parceiros, nós também temos que aprender a tratar de forma ética e tratar conflitos de maneira ética. Eu não posso modificar um laudo todo um trabalho, só porque alguém não está satisfeito com o que eu coloquei ali, se é o que de fato está naquela lâmina. Uma outra coisa para a gente não esquecer, uma coisa importante antes de encerrar, é o seguinte: vamos supor que você pegou lá um conjunto de lâminas de um determinado local. 3 lâminas vieram sem identificação. E aí você derruba sem querer e mistura aquelas lâminas. Quem é o responsável por aquilo ali? Nesse momento é você. Nesse momento é você. Por quê? Você não relatou que elas não estavam identificadas para ninguém e levou para o seu laboratório. Agora o que te cabe? Lembra do vídeo anterior? Você vai ter que admitir o erro e vai ter que dar um jeito de minimizar os danos que vão ser causados, porque você vai causar dano para 3 pessoas, fora o seu parceiro que também vai estar nessa, né? E aí não adianta mais o argumento, mas elas não estavam identificadas. Acabou. Então o que você tem que fazer? Verificar lá no estabelecimento onde você foi recolher se todas as lâminas estão identificadas. Não está? Olha, essas lâminas eu não posso levar porque elas não estão identificadas. Porque se você, inclusive, tiver um problema desse e liberar o laudo numa situação dessa que você misturou a lâmina, você pode acabar provocando um problema muito sério e aí isso pode ter repercussões complicadas para você, tá? Então, a gente não lida com requisições não assinadas e carimbadas, a gente não lida com lâminas que não foram identificadas, com potes não identificados ou potes com nomes trocados, a gente não lida com isso. Tudo isso fica lá. Porque se você levar, você pode acabar tendo um problema. Então a gente precisa ser e a gente precisa ajudar também os nossos parceiros a trabalharem de forma ética. E isso é uma maneira de ajudá-los, né? Falando para eles, a gente não pode levar porque isso aqui pode dar um problema para a gente. Então a próxima vez você fala com as pessoas responsáveis para que identifiquem tudo direitinho para que a gente não tenha esse tipo de problema. Então é uma maneira da gente tratar de forma ética com os exames que nós vamos trabalhar naquele dia, naquela rotina ali. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a vocês pela força que vocês têm me dado, pela audiência de vocês. Gostaria de mais uma vez lembrar para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem caso vocês não sejam inscritos no canal e deixar aqui nos seus comentários se vocês já tiveram algum problema de ética que vocês tiveram que resolver ou se vocês querem que eu aborde mais alguma coisa sobre esse assunto para que a gente faça outros vídeos sobre esse tipo de conteúdo, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.